Meus irmãos, boa noite a todos. Vixe, foi muito fraco, viu? Eu sei que eu estou doente, mas vocês não estão doentes, não. Meus irmãos, boa noite. Graça e paz da parte do nosso Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Agora vamos abrir a palavra de Deus para o Evangelho de João, capítulo 14. Os irmãos devem lembrar que estamos na sequência de uma série de mensagens sobre o tema O Eu Sou. Já vimos que Jesus é o Eu Sou, ele se declarou como Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, e ele disse também, eu sou a ressurreição e a vida. Então essas declarações nós já observamos nas pregações anteriores, e hoje vamos para João capítulo 14, aonde vamos ver, vamos investigar, vamos nos debruçar sobre a declaração eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas de vez de ler apenas o versículo 6, que vai ser o foco da nossa meditação, eu quero ler com os irmãos desde o versículo 1 e vamos até o versículo 14. Então eu peço que você preste atenção à leitura da palavra de Deus, a palavra de Deus que é poderosa, é ela que traz vida, é ela que transforma os nossos corações, apesar do mensageiro. Então eu peço que os irmãos, na expectativa de fé, de reverência, de total obediência em ouvir a voz do Senhor, possa agora meditar nessa palavra à medida que o texto vai sendo explicado e aplicado para as nossas vidas. Então eu peço que você deixe a sua Bíblia aberta, acompanhe a leitura e depois seguiremos na exposição da palavra. João capítulo 14, do verso de 1 a 14, assim diz a palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. E disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Versículo 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Amém? Esta é a palavra do Senhor, Senhor Deus e Pai. Nós suplicamos, ó Deus, a Tua intervenção sobre nós nesta noite, aonde apenas, unicamente, exclusivamente, queremos dizer que somente o Senhor é digno de toda a adoração. Confiados totalmente em Jesus, que é o perfeito e o único caminho,
a plena verdade absoluta, a plenitude de toda a vida eterna, pela qual nós estamos totalmente confiados nele. Chegamos a Ti para que o Senhor nos traga clareza, discernimento, devoção, corações abertos, mentes aguçadas, para que através da Tua palavra venhamos a ser consolados nesta noite, venhamos a ser confortados, venhamos a ser confrontados na nossa pequena fé, para que saiamos daqui hoje discípulos melhores do Senhor Jesus Cristo. E se há em nosso meio alguém que está perdido, que não sabe para onde vai no seu caminho, se há alguém aqui que tem acreditado em tudo menos na única verdade que é Jesus, e que não tem gozado da plena vida eterna, que hoje seja o dia da salvação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, pois é assim que nós oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a declaração "Eu sou" é a declaração que remonta a Êxodo capítulo 3, versículo 14. Já temos falado sobre isso. Jesus está replicando uma verdade messiânica. Na realidade, ele não está somente replicando, mas ele está revelando que ele mesmo é a própria reivindicação messiânica pela qual o Senhor tinha se revelado para Moisés em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Quando Jesus Cristo diz "Eu sou", ele não está apenas trazendo uma ilustração acerca da sua identidade. Ele está afirmando, por esta verdade contida nesta frase, que ele é o eterno, igual a Deus Pai, igual ao Espírito Santo, e que foi revelado ao povo de Israel, e que agora aquele homem, aquele filho de Maria e do carpinteiro José, é o próprio Messias encarnado, o eterno Deus. Então aqui, quando Jesus declara ser ele o caminho, a verdade e a vida, mais uma vez, irmãos, Jesus Cristo está rogando para si a exclusividade da sua identidade messiânica. Não há um outro, não há alguém que possa se comparar, ou pelo menos tentar se comparar ao Senhor Jesus Cristo. Diferentemente das outras declarações, Jesus agora está falando diretamente para os seus discípulos. Porque quando Jesus Cristo disse "Eu sou o pão da vida e eu sou a luz do mundo", Jesus Cristo estava falando para a multidão e sobretudo para os religiosos. Quando Jesus Cristo disse que era a porta das ovelhas e o bom pastor, Jesus estava falando diretamente à liderança de Israel, que tinha como Jesus como um impostor. Quando Jesus disse "Eu sou a ressurreição e a vida", Jesus estava se referindo a ele mesmo, a uma mulher enlutada, a Marta, a Maria também, por assim dizer, e aquela circunstância pelo qual a gente viu o capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Aqui é diferente, irmãos. Esta declaração de Jesus, ela está inserida em um contexto muito difícil para os discípulos. É a última ceia. Se vocês voltarem um pouco ao capítulo 13, na realidade, desde o capítulo 12, Jesus está na sua última semana. Aqui ele está às vésperas de ser crucificado, e agora Jesus Cristo une os seus discípulos, ele reúne os seus discípulos, melhor dizendo, e ele vai celebrar a Páscoa, celebrar a última ceia. Se vocês perceberem o capítulo 13, aqui o Senhor Jesus Cristo está travando um diálogo com Pedro, e eu queria que vocês percebessem comigo a partir do versículo 31, capítulo 13, versículo 31, que diz: "Tendo ele, pois, saído", ele aqui é Judas. Então eu queria que você
entrasse dentro desse contexto, porque está acontecendo a celebração da ceia, e Judas então se levanta no meio da ceia para poder ir trair Jesus. E o texto diz então, quando Judas saiu, o Senhor Jesus Cristo diz: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. É dentro desse contexto que Pedro vai dizer que ele está disposto para morrer, se for necessário, no lugar de Jesus. Jesus vai dizer a Pedro que isso não seria possível, que na realidade Pedro também haveria de negá-lo. Você pode ler depois do versículo 32 ao 38, aonde dentro deste contexto de tensão, neste contexto aonde havia muitas dúvidas que pairavam na mente dos discípulos, Jesus Cristo dá o grande e o novo mandamento, é que eles devem amar uns aos outros. Então, quando a gente entra no capítulo 14, Jesus Cristo percebe isso. Na realidade, ele nem precisava ouvir nada, nenhuma declaração dos próprios discípulos. Ele conhece os corações. Mas perceba que no capítulo 14, verso de 1 a 3, Jesus percebe que os discípulos estão perturbados, estão angustiados porque ele disse: eu vou morrer, eu vou ser entregue para ser crucificado. Apesar de ter dito também todas as vezes que quando ele disse que iria morrer, ele ressuscitaria, para os discípulos isso ainda não encaixava bem na expectativa messiânica do libertador. Então, irmãos, por isso que os discípulos estão tão angustiados. E por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso para mostrar aos irmãos que o versículo 6 do capítulo 14, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão pelo próprio Jesus. Sobretudo, essas palavras é uma palavra de consolo, uma palavra para que os discípulos pudessem, apesar das circunstâncias, descansar plenamente em Jesus, pois aquele que está prometendo que ele é a própria segurança da salvação, haveria de retornar para buscá-los e levá-los à casa do Pai, aonde o próprio Jesus disse: vou preparar lugar, pois lá tem muitos aposentos, tem muitas moradas. Talvez a melhor maneira de entender o texto é: tem muitos aposentos na casa do meu Pai, e todos serão recolhidos lá. Então é dentro desse contexto, irmãos, que Jesus afirma a sua divindade eterna, a sua divindade, o seu aspecto messiânico e eterno, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é dentro desse contexto muito angustiado, de muitas incertezas, de muitas dúvidas no coração dos discípulos, que Jesus faz esta afirmação. Então eu quero seguir agora, a partir desta afirmação. A cada ponto desta afirmação, vamos tentar entender um pouco mais o que significa ele ser o caminho, a verdade e a vida, as implicações disso e como podemos então descansar em um mundo tão aflito. Então, meu objetivo hoje é esse, basicamente, diante das incertezas, diante das nossas dificuldades, diante daquilo que assombra a nossa alma, quero dizer aos irmãos que nós não precisamos temer, porque nós sabemos para onde vamos, nós sabemos quem prometeu, e nós já podemos desfrutar desta vida que agora Ele já oferece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nesse primeiro aspecto, Jesus sendo Ele o caminho, obviamente Jesus está falando do acesso a Deus, do acesso ao Pai. O contexto claramente indica que ele está falando da sua plena comunhão, da plena comunhão de Jesus com o seu Pai. Então, quando ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, há muitos aposentos, e quando ele promete aos seus discípulos que os seus discípulos haveriam também de ir para lá,
Jesus está dizendo: eu estou abrindo este acesso, eu estou abrindo este caminho, porque eu sou o próprio caminho. Então, o que dispara a declaração messiânica do versículo 6 é a pergunta de Tomé. Interessante, não é? Às vezes a gente tem Tomé como alguém um tanto quanto negativo, e é verdade, ele ficou estigmatizado assim, pois ele duvidou. Tanto agora, né, ele não está duvidando de Jesus, mas está com dúvidas acerca de Jesus, mas ele vai duvidar ainda mais, porque ele não vai acreditar que Jesus Cristo ressuscitou. Veja comigo o versículo 5, porque essa pergunta de Tomé é o que dispara a declaração. Versículo 5, o texto diz, né, que Tomé diz assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o quê? O caminho. Então é aqui que Jesus diz: eu sou o caminho. Eles estavam tentando buscar, dentro da equação do que estava acontecendo. Bom, a gente já sabe que Jesus é o Messias. Esse Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, isso já está claro para nós. Mas ainda não está claro o porquê que ele deve morrer, porquê que ele deve sofrer na mão dos pecadores. E quando Jesus diz que vai voltar para o Pai e que ele está abrindo o acesso ao caminho para os discípulos também, Tomé, quase que como que uma pergunta infantil, ele diz: nós não sabemos para onde o Senhor vai e nem muito menos sabemos o caminho. Assim é o retrato, irmãos, de muitas pessoas que são até religiosas, que têm até capacidade intelectual para poder entender algumas coisas, algumas categorias da realidade. Mas as pessoas sem Cristo, elas estão tateando no escuro. Elas não sabem para onde vão, apesar de acharem que sabem para onde vão. Tomé é o retrato de alguém que ainda não entendeu quem é Jesus, sendo ele o eu sou, o eterno, o Deus encarnado, o Messias prometido, aquele que oferece perdão aos pecados e vida eterna a todo aquele que crê em seu nome. Tomé é o retrato fiel daquele que ainda não entendeu que é somente por meio da singularidade de Jesus é que o homem pode chegar até Deus. É interessante que o autor aos Hebreus, ele vai dizer isso de forma muito clara, quando ele disse em Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20 assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, por sua carne. Eu li Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20. O autor está dizendo claramente que através do sacrifício de Jesus, o caminho, o acesso até Deus foi aberto. É interessante que o autor vai dizer: devemos ter ousadia para poder entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pois é o sangue de Jesus que abriu o vivo e o novo caminho. Isso aqui claramente remonta, irmãos, às tipificações do Antigo Testamento. Interessante que quando Deus revelou a Moisés a maneira como o povo de Israel deveria adorar o Senhor, Deus estabeleceu vários preceitos litúrgicos acerca do caminho até o Santíssimo Lugar. Eu não quero entrar muito nesses detalhes, não é o meu objetivo, mas isso aqui é importante, porque no Antigo Testamento os judeus entendiam que este caminho que chegava até um lugar chamado Santíssimo Lugar, aonde a presença de Deus se revelava, era um caminho exclusivo para o sumo sacerdote, e que foi prescrito de forma detalhada a ser feito este caminho, desde a tenda do encontro,
desde do local onde havia a pia da purificação, depois na entrada da tenda onde havia os pães da proposição, havia o candelabro, né, que era o menorá, aonde deveria ficar acesa a luz dele, aquele candelabro 24 horas por dia, e aí vinha um véu, esse véu dividia este lugar para o Santíssimo Lugar, aonde a arca foi colocada, aonde nessa arca, na tampa dela, havia dois querubins de ouro, tudo simbolizando o caminho que o sacerdote deveria fazer para ter acesso ao Santíssimo Lugar. O autor aos Hebreus está dizendo, acredito eu que, confirmando obviamente aquilo que Jesus disse, sendo ele o caminho que leva até Deus, ele disse que Jesus abriu o caminho e que nós podemos entrar com ousadia no santuário por causa do sangue de Jesus. Irmãos, isso é tão sublime, isso deveria nos encher de muita esperança. E lembra que essas palavras de Jesus estão dentro de um contexto aflito. Lembra que Jesus diz do verso 1 ao verso 3, não se turbe o vosso coração. Aí eu quero justamente trazer isso para agora. Por que ficamos com o coração perturbado se nós temos o livre acesso a Deus por meio de Jesus Cristo? Você já parou para pensar nesta grande revelação? Aonde o autor aos Hebreus vai dizer também que ele, sendo nosso sumo sacerdote, ele nos leva, né? ele nos media diante do trono da graça. Irmãos, vamos pensar sobre isso. Às vezes ficamos aflitos e esse mundo é um mundo aflito. O pecado traz confusão, o pecado instala o caos no nosso coração e no mundo. O pecado é a desordem mesmo, é a rebelião contra Deus, é verdade. Mas Jesus Cristo trilhou o caminho. Jesus Cristo trilhou o caminho pelo qual ele seguiu até a cruz. Esse caminho que seria agora declarado dizendo, eu sou o próprio caminho, eu, Jesus, conduzo vocês até Deus, eu vou até o final, para que eu possa abrir o acesso no Santíssimo Lugar. Estou usando a terminologia do Antigo Testamento, que tipificava Jesus. Jesus está dizendo, eu mesmo vou trilhar o caminho, para que aonde eu estiver, vocês estarão também. Interessante que o próprio livro de Hebreus, eu estou citando muito o livro de Hebreus, porque o autor aos Hebreus, ele traz isso de forma muito clara, irmãos. Ele vai dizer que Jesus sendo o caminho, nós devemos ter esta confiança a entrar no Santíssimo Lugar com ousadia. Essa palavra é muito importante. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Aqui a ousadia não significa quebra de decoro, aqui não significa irreverência, aqui não significa nada disso. Mas a palavra ousadia, irmãos, é basicamente destemor. É ter confiança de que por causa de Jesus você tem acesso ao trono da majestade e da glória do Pai. Só esta verdade, irmãos, deveria nos encher de grande expectativa, fé e, sobretudo, descansar no Senhor. Esse caminho, ele não somente se traduz como acesso, mas é interessante que também este caminho, ele se configurou como o caminho dos próprios discípulos. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, e ele estava tranquilizando os seus discípulos, dizendo, este caminho é um caminho revelado no Antigo Testamento, este caminho sou eu que estou revelando a vocês, porque eu mesmo sou o próprio caminho. Este caminho é seguro e abençoado.
E este caminho se torna a marca fundamental para os discípulos. Não sei se os irmãos lembram, mas a igreja ficou conhecida como aqueles do caminho. Vocês lembram disso? Tem pelo menos 14 versículos que falam sobre isso no livro de Atos. Eu queria apenas citar alguns. Vamos para Atos capítulo 9, se você puder acompanhar comigo. Atos capítulo 9. Versículos 1 e 2. Aqui é o contexto da perseguição da igreja. Havia um jovem chamado Saulo, eventualmente ele se torna Paulo, o apóstolo convertido. Capítulo 9 fala sobre a conversão de Saulo de Tarso. Mas eu quero que você leia comigo apenas o versículo 1 e o 2 do capítulo 9. A Bíblia diz que Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Interessante, a maioria dos estudiosos acreditam que por causa da declaração messiânica de Jesus, o caminho não é somente acesso a Deus, mas o caminho também se torna um estilo de vida que reflete o caráter de Cristo. O próprio João, no caso na sua primeira carta, ele claramente diz isso, que nós devemos andar como ele andou. Esta ideia de associação com Jesus, sendo moldados o caráter de Jesus, no Novo Testamento, sobretudo no livro de Atos, ficou classificado como as pessoas do caminho, que estão rumando à casa do Pai. Inclusive o apóstolo Pedro vai dizer que nós somos forasteiros, peregrinos em terra alheia, e que estamos caminhando com Jesus. Já que você está em Atos capítulo 9, vamos ver Atos capítulo 18. Atos 18, versículo 25. O texto diz: porém, eu achei que ele não tinha feito nada. Atos capítulo 18. Versículo 25. O texto diz: ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Aqui está se referindo a um homem chamado Apolo, que era um homem religioso e que agora seria conduzido pelo Evangelho para crer em Jesus Cristo e se tornar de fato um discípulo do Senhor. Mas o que eu quero que os irmãos percebam é que ele era instruído no caminho do Senhor. Pastor, será que tem a ver? Tem alguma associação quando Jesus disse: eu sou o caminho, com isso aqui? Eu não tenho dúvidas disso. Porque o caminho não é somente, irmãos, o acesso garantido por Jesus, mas eu quero que você perceba no texto que o caminho é muito mais do que isso. O caminho tendo Jesus como aquele que nos traz o relacionamento com o Pai. Este mesmo caminho se torna um estilo de vida. Somos do caminho daquele que disse: eu sou o caminho.
o homem está separado de Deus, totalmente, vou usar o termo desviado, não é? Às vezes a gente usa o termo desviado para alguém que é crente, mas está fora do caminho. Mas eu quero aplicar a palavra desviado para alguém perdido mesmo. Alguém que está tateando no escuro, que está buscando os seus próprios caminhos. E Jesus está dizendo: eu sou o único acesso a Deus. E sou o único que pode lhe dar um norte, um rumo, um propósito de vida. Um estilo que de fato vale a pena viver. Eu sou o caminho. Interessante que os homens gostam de dizer assim: muitos caminhos levam a Deus. Vocês sabem, isso é a maior mentira, uma das maiores mentiras de Satanás. Só existe um único caminho, e esse caminho é Jesus, que ele não somente dá acesso, mas ele está trilhando conosco no caminho da peregrinação da cruz, para sermos semelhantes a ele. A religião diz isso: todo caminho leva a Deus. Mas a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Somente Jesus é o caminho. Deixa eu lhe dizer, você é um crente, é um salvo, tem certeza da sua salvação, mas parece que você está sem rumo, parece que você tem perdido o propósito de vida. Isso não faz sentido para um cristão. O cristão é como aqueles discípulos a caminho de Emaús. Lembra do caminho de Emaús? Que enquanto Jesus falava no caminho, eles tinham o coração ardendo em ouvir o Mestre falar. Nós estamos no caminho, estamos aprendendo, irmãos. Nós não chegamos à perfeição. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, eu prossigo, eu estou rumando. Paulo vai dizer nessa mesma carta aos Filipenses, ele diz: eu considerei tudo como refúgio. Eu quero perder tudo para que eu possa ser achado nele, no caminho que é Cristo. Só o caminho que é Cristo, irmãos, nos traz um propósito real de vida. Muitos crentes ansiosos, muitos crentes buscando outros caminhos para se realizarem. Isso é palha. É como se comêssemos bolotas na pocilga deste mundo, pelo qual o próprio Jesus está nos dando o caminho do deleite, que é a sua própria peregrinação. Em segundo lugar, Jesus disse que não é somente o caminho, exclusivo acesso a Deus, e que Ele está nos ajudando a chegar lá, esse caminho que é seguro, esse caminho que é certo que chegaremos, mas também Ele disse que era a verdade. E aqui é como se fosse uma camada sobre a outra, uma camada sobrepondo outra. Dentro desta mesma verdade, que estamos consolados porque vamos para a casa do Pai, que nós sabemos para onde vamos, nós não estamos tateando no escuro, a nossa vida tem um rumo, a nossa vida tem um propósito, e esse propósito é Jesus. Nós cremos em uma verdade. Essa verdade, ela é objetiva. Essa verdade é o valor moral e permanente de toda a realidade, irmãos. Jesus Cristo é a essência de toda a verdade. É uma afronta você dizer isso hoje neste mundo que é conhecido como um mundo pluralista, não é? Relativista, onde cada um tem a sua própria verdade. Você já ouviu sobre isso? Não, você que tem a sua verdade, eu tenho a minha. Jesus está dizendo: eu sou a verdade.
Ele já havia dito isso aos seus discípulos. Se você voltar para João, capítulo 14, não sei se você ainda está em Atos, mas nosso texto base é João. Estamos em João 14, eu quero que você volte para João capítulo 8. João capítulo 8, versículos 37 a 40. Jesus dizendo aos religiosos que eles precisavam acreditar em Jesus, sendo Ele a verdade que liberta. João capítulo 8, a partir do versículo 37, eu vou ler o versículo 30. O texto diz, dizendo eles essas coisas, muitos creram em Jesus, muitos creram nele. 8:30. E Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha... Vocês estão comigo? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse texto, que é bastante falado hoje, está dentro do conceito do discipulado de Jesus. Jesus claramente condiciona aos judeus que tinham crido nele, se vocês permanecerem no que eu falo, aí veja uma clara associação do que Jesus revelou, falou, e do próprio Jesus sendo ele a verdade que liberta. Se vocês ficarem no que eu falo, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e vocês conhecerão a verdade, e a verdade vai libertar vocês. O versículo 37, o texto diz assim, versículo 37 do capítulo 8, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe, nosso pai é Abraão. E Jesus disse-lhes, fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Agora pule para o versículo 44. Ele diz, vós tendes por pai quem? O diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então Jesus claramente coloca em xeque o coração dos religiosos. E ele diz, se vocês permanecerem em mim, a evidência que vocês de fato me conhecem é se vocês obedecerão à minha palavra. Vocês ficam rogando para si que vocês são descendência de Abraão, isso não serve de nada. Vocês têm como pai, na realidade, o diabo. É muito duro, não é o discurso de Jesus? Esses homens precisavam ouvir isso. Porque o diabo, como o próprio texto revela, ele é o pai da mentira. Vocês lembram, irmãos, que lá no Jardim do Éden, a primeira revelação que se estabelece sobre o diabo por meio da serpente é ele mentindo para Eva? Ele dizendo a Eva que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela seria semelhante ao Altíssimo. Isso era uma mentira. E até então, irmãos, o diabo, ele é sagaz, ele é totalmente, vamos dizer assim, qualificado para mentir, para enganar, para seduzir, para enfraquecer a igreja, para envergonhar a igreja, para desvirtuar os corações, para trazer a contenda, trazer a dúvida, trazer a incredulidade, para promover a idolatria. Esse é o papel do diabo. E Jesus Cristo se apresenta para nós, sendo Ele a realidade última de todas as coisas. Interessante que um dos astronautas que foram para aquela incursão lunar, ele diz assim, eu não sou religioso, mas quando voltamos, quando estabelecemos o pouso,
A primeira pessoa que apareceu foi um capelão do exército americano. E ele tinha um crucifixo no peito. E aquele homem que disse que não era religioso, ele disse que quando ele viu a cruz, ele chorou. A mídia não mostra isso não, irmãos. A mídia não mostra isso não. Aquele homem que é pós-doutor, não sei nem qual é o título que aquele homem tem. Astrofísico, não sei o que das quantas. Não sei nem falar, não tem nem roupa para falar isso. Aquele homem disse, eu não sou religioso, mas depois que eu vi a imensidão do universo, quando eu cheguei na terra, olhei para aquela cruz, eu chorei. Porque a verdade é uma realidade absoluta, irmãos, querendo você ou não, querendo o homem, o incrédulo ou não, querendo ele dizer que o racionalismo vai trazer a libertação do homem, o homem não precisa de Deus. A verdade é que o homem grita por um Criador, por um Redentor, e nós apontamos para Cristo dizendo que Ele é a verdade absoluta. Sabe qual é a verdade hoje? Você está aqui, são 19 horas e 25, naquele relógio ali. Você se preparou para vir, você veio, graças a Deus. Mas sabe qual é a realidade última dessa verdade inquestionável? Que foi Jesus que permitiu. Porque Ele é a verdade. Então a realidade última de todas as coisas, tudo o que acontece na imensidão do universo, até o microcosmo, até aquilo que a gente nem consegue ver, as moléculas, as células, do macro ao micro, tudo, absolutamente tudo vem de Jesus, que é a verdade. E esta verdade se revelou, encarnou, e esta verdade se opõe à mentira do diabo para nos libertar e nos trazer paz e segurança, porque sabemos que para onde vamos, a verdade que é Jesus garante isso. Por isso que o apóstolo Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Nós sabemos em quem cremos, irmãos, na verdade absoluta. O Espírito Santo revela esta verdade para nós. O Evangelho de João claramente fala isso. João capítulo 14, volte para o texto, capítulo 14, onde Jesus diz, eu sou a verdade. Ele vai dizer depois que é o ministério do Espírito Santo que revela a verdade para nós. João capítulo 14, irmãos, versículo 17. João 14, o versículo 17 diz que o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, irmãos, produz no nosso coração a revelação desta verdade que é Jesus, a realidade última de todos os fatos. E é por meio do Evangelho que nós cremos na investigação de que é Jesus, no Evangelho pelo qual nós sabemos para onde Jesus foi e para onde nós vamos. Esta é uma verdade absoluta. Isso não é um escape. Os religiosos gostam de falar, fulano de tal está no céu, o bichinho. Não, irmãos, isso é uma verdade absoluta. E Jesus disse que é investigando essa verdade que você chega a este caminho. Que verdade é essa, pastor, que tanto você fala? A verdade mais objetiva de todas, que é a revelação da palavra de Deus. Se você for comigo para João capítulo 5, Jesus falou exatamente isso. João capítulo 5. João capítulo 5, versículos 38 e 39. Eu vou ler só o 39.
examinai João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, dentro desta verdade absoluta que é Jesus, e que todas as verdades estão contidas, todas as outras verdades são contingenciais, porque convergem na pessoa de Cristo. Jesus coloca como as Escrituras sendo esta verdade que revela Ele mesmo, pelo qual o homem, o pecador, tem a certeza da salvação e da vida eterna. O mundo se opõe à verdade de Deus. A Bíblia já disse que o diabo é o pai da mentira e que o homem, a todo custo, detém a verdade de Deus, como diz Romanos capítulo 1. Mas nós, irmãos, como igreja de Jesus, somos guardiões da verdade, amém? Deixa eu lhe dizer isso aqui para a gente passar para o terceiro ponto dessa mensagem. Uma coisa que deve ser cara para nós é andarmos na verdade do Senhor, em amor. Se você olhar analiticamente os discursos de Jesus, os discursos que Jesus foi mais combativo, eu diria de fato, ele foi até mesmo incisivo, foi contra a mentira, foi contra a falsa religião, foi contra o coração, que ele chamou os fariseus.